Olá, todo mundo que está chegando. Sheila, a Fê. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos aguardar mais alguns minutinhos. Ei, Sheila. Eita. Que bom, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Ana Paula. Vamos aguardar só mais alguns minutinhos. O nosso papo hoje vai ser interessantíssimo. E o nosso tema é Yoga Fora do Tapetinho, com uma convidada super especial, a Marina Jacobino. Espero que vocês aproveitem essa nossa conversa, que participem também ativamente. E vai ser ótimo ter todos vocês aqui. Bianca, Sagila, a Pri, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vocês têm acompanhado a nossa página? Vocês têm feito, né, as atividades, as aulas? Como que tem sido para vocês esse momento de quarentena? Sei que é um momento bem difícil, né, para todo mundo, de adaptação. E eu acho que o yoga e a meditação são ferramentas aí maravilhosas que podem nos auxiliar nessa jornada. A Marina já está aqui na live com a gente. Já já eu vou estar convidando ela para entrar aqui, para a gente bater esse papo. Vamos aguardar só mais uns 2 minutinhos. Se alguém quiser pegar uma aguinha, deixar aí do lado. Hoje a gente quis trazer, a equipe do Yoga Brasil Asanas quis trazer para vocês uma perspectiva que vai além da prática de posturas, né? Vai além do tapetinho. É claro que a prática física ela também é super importante. Ela é um dos braços aí, né, do yoga, nós temos vários. E ela também compreende uma grande parte que nos auxilia nesse processo de autoconhecimento. Muito obrigada, Sheila está sempre com a gente. Obrigada a todo mundo que está participando. Desde a criação da página, o intuito era trazer conteúdos que viessem além das posturas. Então, o que a gente está querendo trazer aqui, abordar nessa nova perspectiva, é exatamente trazer para vocês técnicas de respiração, trazer meditação, trazer filosofia, história do yoga, mas além disso, trazer também na prática como que o yoga ele se aplica na minha vida, né? E essas conversas, elas vão trazer exemplos disso um pouquinho pra gente, tá bom? O melhor horário aqui é depois das 6 da noite. O povo está mais calmo. O bom das lives é que elas ficam por 24 horas. Então, você pode estar fazendo em qualquer horário na sua casa, né? Além disso, a gente está salvando todas as lives e colocando no nosso canal do YouTube, o Yoga Brasil, e no Medita Brasil. Então, vocês encontram todas as lives lá. E aí, vocês podem praticar no horário que for melhor para vocês aí na casa de vocês. Tá bom? Obrigada aí, Pri. De nada. Marcelita aqui com a gente também. Muito bom, pessoal. Então, a nossa ideia, como eu falei para vocês, é trazer para a filosofia do yoga. E a nossa primeira convidada é a Marina Jacobino. Eu já convidei ela aí para entrar na live para conversar com a gente. E aí, Marina? Olá, tudo bem? Tá me escutando direitinho? Eu tô, você me escuta? Escuto. Então O tá pessoal bom. da live tá escutando a gente direitinho? Vamos só ver se eles dão algum feedback aqui pra gente. Em relação ao som. Geralmente as lives não estão travando, elas estão dando certinho, assim, no sentido de dar para escutar direitinho, das pessoas participarem. A Pri falou Que pra gente ótimo. que tá tranquilo.
Ah, então tá bom. Beleza, obrigada. Cunha, Bianca, ótimo, pessoal. Então, falando um pouquinho para vocês sobre a ideia de trazer a Marina aqui. A Marina, ela trouxe o yoga, a filosofia do yoga para a prática da vida dela, não só no âmbito pessoal, mas também no âmbito profissional, assim como eu também, que trabalho na área da saúde mental. Então, acho que é importante a gente trazer essas diferentes perspectivas de como a filosofia do yoga traz um propósito para a nossa vida, sobretudo como trabalhar aspectos que são importantes para a gente, né? Aspectos pessoais, morais e éticos. E a Marina é proprietária da marca Que Mindful Wearing. Pode É ser mais difícil, às que vezes, só, até tá? aqui. Desculpa a minha enrolação da língua. Imagina, não. Tudo bem. Mas só falando um pouquinho da história da Mari, e Mari, complementa da sua forma, tá? A Mari ela é formada em marketing e ela sempre foi interessada pelos cuidados da mente e do corpo, né, Mari? Mas aí o yoga entrou um pouquinho mais na frente, não foi, da sua vida? Primeiro você trabalhou em multinacionais como a Adidas, a Wilson, na área esportiva, e depois veio a formação do yoga em si. É, Então a Marina também é professora de yoga, e ela trouxe não só a filosofia do yoga para o campo pessoal, mas ela criou também, dentro do sonho dela de realização desse propósito, ela criou essa marca que hoje fornece não só materiais, né, para a prática do yoga, mas roupas, tudo pensado nesse âmbito de sustentabilidade, do propósito mesmo da filosofia. E Mari, eu queria deixar aberto para você falar um pouquinho mais sobre você para a gente. E só pontuar uma pergunta inicial, porque eu acho que é importante. Por que que o yoga, né, quando você conheceu o yoga, quando você teve contato, por que que o yoga tornou-se algo importante a ser compartilhado em mais de um âmbito da sua vida, não só no seu núcleo familiar, no seu núcleo pessoal, mas você querer levar isso assim em grande escala? então, primeiro, obrigada, Aninha. Esse espaço é muito bacana, é muito legal fazer parte, né, da primeira live. Então, estou muito feliz mesmo. Contando um pouquinho dessa história e já respondendo a pergunta, né? Eu era atleta desde criança, desde nova. Jogava handball. E eu estava muito ligada às coisas do corpo sempre. Eu era nova, fui aprendendo isso nova. E aí, quando eu fui estudar, fazer faculdade, então normal, uma vida, né, de agora você vai terminar o colégio, vai para a faculdade, o que você vai estudar? E eu não queria ir para educação física. Eu falei, não, eu quero alguma coisa que eu vá estar no meio esportivo e tal. Bom, entrei em marketing e fui para as empresas de material esportivo. E aí eu conheci o yoga. E desde lá, desde antes, eu já via, e todo mundo que é atleta ou que pratica esporte sabe da influência da mente, de coisas que a gente não enxerga, que não são palpáveis, né? Que são, Palpáveis. Uhum. né? Quanto isso influencia tanto no desempenho, no bem-estar, na felicidade, na performance, em tudo. E aí, quando eu encontrei yoga, eu falei, meu Deus, era isso. Tá, ok. Entendi. Então era isso. Aquela, tipo, o Google não responde tudo, mas yoga responde, né? Então, naquele momento que eu conheci, eu falei, tá bom. Então era isso que eu tava procurando desde sempre e isso agora não vai sair nunca mais da minha vida. Tá, ok. Vivo numa cidade grande, trabalho no mundo corporativo, tenho uma vida completamente diferente do que uma pessoa que está isolada na montanha que pode, né, fazer a sua prática constantemente o dia inteiro. Como que eu vou trazer isso para minha vida? E isso foi em 2000 e poucos, tipo 2001, 2002 mais ou menos. E desde lá, tudo que eu faço, eu falo, ok, como é que eu faria isso com o olhar do yoga? Pensando sempre nos preceitos, né? Então, não agressão, autoobservação e autoestudo, a compaixão, né, de eu olhar para mim mesma e falar, putz, errei aqui. Ok. Então, deixa eu me observar. Vamos ver se eu tenho uma resposta aqui, né? Então, usando tudo isso dentro tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. Então, Uhum. acho que isso deve responder a primeira pergunta, né? Uma coisa que eu gostaria de falar também é que
não é um caminho linear, não é uma coisa que já foi desenhada. Nada estava desenhado, ninguém me contou, olha, é assim que você vai fazer. Ninguém. Pelo contrário, o que as pessoas me falavam para fazer, eu falava, não, mas não tem a ver com o que eu estou querendo fazer, né? Então, não foi linear, não foi. Era sempre, fala. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Porque eu acho que é uma pergunta que eu me fiz depois de estar no caminho. O que me levou para esse caminho? O que te levou para esse caminho? No meu caso foi dor. Foi um caminho que eu estava passando, dolorido no momento, e que eu busquei o yoga como um suporte. E para você, como foi? Foi também, foi também. Eu estava no final da faculdade, já trabalhava e eu estava com muita dúvida. Muita dúvida, muita dúvida do que eu estava entregando para o mundo, sabe? Pera, eu acordo todos os dias, tal hora, venho para cá, faço esse trabalho como formiguinha, né? Então, ok, é isso mesmo que eu quero fazer? Eu estou entregando uma coisa legal para o mundo, isso aqui é bom para as pessoas, foi uma coisa que me doía dentro também, né? Tava ali me cutucando o tempo todo. Não, pera, eu preciso descobrir o que eu tô... Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entregar isso, né? Que eu faço todos os dias. Eu acho que o yoga ele traz um autoquestionamento que muitas vezes ele torna aquele momento até mais dolorido mesmo, que é uma desconstrução de vários valores e várias crenças que a gente tem ao longo de toda a nossa vida. E aí eu falo até a questão de Shiva, né? Shiva veio para destruir e construir as coisas de novo. Exatamente. E é uma desconstrução, assim, e a gente realmente vai de frente com tudo aquilo que a gente faz, em todos os aspectos. Esse processo de desconstrução e construção é um ciclo e ele vai e volta, né? A gente passa por ele várias vezes, se desconstrói, depois você sacode a poeira, né? Ok, vamos construir de novo de uma forma diferente. A gente está passando por isso agora, inclusive, né? Exato. Super momento de nada é fixo e nada é permanente. Pois exatamente. E você acha que o yoga, além de trazer essa questão das dúvidas e do questionamento da sua própria vida e perspectiva, você acha que te trouxe instrumentos para encontrar também o seu caminho, para surgir a ideia daqui e levar esse propósito de alguma forma para as outras pessoas? Como que foi esse processo de... foi algo pronto ou foi algo, igual você falou, construído e reconstruído e demorado? Como surgiu essa ideia? Como ela foi se amadurecendo? Assim? Foi, como eu falei, não foi nada linear, né? Não foi nada, assim, de uma hora para outra. Claro, alguns insights a gente tem, né? Como nossa, tô olhando para uma coisa, se eu juntar esse conceito com aquele, nossa, faz sentido, eu posso aplicar aqui, ok. Mas é como se fosse um quebra-cabeça que você vai montando. E o yoga nesse meio, ele é a minha prática diária para colocar, para eu me conectar com o que está por trás de tudo, né? O que está por trás das cortinas, o que está aqui dentro de verdade, que é o todo, né? Que a gente fala muito isso, né? Você vai encontrar o seu eu e esse seu eu é o todo. Então, até por isso que a gente fala um pouco aqui, e esse conceito é muito legal, de você cuidar dos seus lares, cuida de você, cuida do seu corpo, mente e também do mundo onde a gente vive, porque é tudo uma coisa só. Então, a prática me leva muito de volta para isso, né? Então, opa, deixa eu voltar e me conectar com o que eu tenho de essência para entender que passinho que eu vou dar hoje, porque a gente tem que dar um passo por dia, né? A construção daqui, ela foi muito assim, ela demorou muitos anos, não foi... comecei a praticar yoga, conheci o yoga em 2001, e em 2006 eu tive uma primeira ideia do que seria um esboço, né, da marca, e fui estudando, fui mapeando o que eu precisava ter, o que eu precisava fazer, a experiência que eu precisava conhecer, e eu falei, ok, como é que eu vou adquirir isso aqui? Quem que vai estar do meu lado? Como que eu posso fazer? Então você pensa em possibilidades, só que mesmo assim a vida te entrega outras coisas.
por mais que você planeje tudo, você vai na hora de executar mesmo, é completamente diferente. Então, a prática de você voltar para dentro e falar, ok, eu pensava, planejava a vida me entregou B. Ok, vamos voltar para dentro para entender como é que eu vou construir o C. Um pouco desse exercício, assim, A diário. gente não tem o controle das coisas, né? A única coisa que a gente tem é o momento presente. A gente pode querer ou não planejar de alguma forma, mas ter o controle total dos resultados e das consequências, isso é impossível. A gente realmente não tem. Mas um ponto super importante que eu queria que a gente tentasse falar um pouquinho mais é que a gente é parte de um todo. Igual você falou, nós estamos todos conectados e o yoga traz essa percepção pra gente e do nosso impacto no mundo também, né? E como que essa sensação de ser parte de um todo te fez questionar, por exemplo, a produção do seu material, a forma como você pensa na utilidade, por exemplo, das roupas que você produz, os materiais do yoga, até onde você questiona, às vezes, essa linha, né, de raciocínio, de produção, de criação. Só compartilhar um pouquinho para a gente, porque algo para mim é tão novo, eu que trabalho na área da ciência, da saúde, é algo que para mim é fantástico, assim, como realmente aplicar, né, numa outra realidade que eu desconheço. Então, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. Claro. Claro, hoje até a gente estava fazendo um estudo aqui das fibras usadas, né? Porque é um material que vai sair para a semana do Fashion Revolution. Então, assim, esse questionamento ele é muito importante porque ele é uma certa insatisfação, digamos assim, né? Que a gente precisa ter para conseguir derrubar alguns paradigmas e criar novos. Então, o questionamento com os fornecedores, e isso é uma coisa que eu faço constantemente aqui, eu mesma faço no fornecedor, em relação a materiais, e de onde vem, como é feito, como, nossa, tudo. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente ter a ideia que aquela imagem do perfeito não existe, né? Então, é muito clichê falar isso, né? Mas na prática, como que você faz isso? Porque eu posso questionar tudo e a minha melhor solução seria não ter uma marca, né? Porque se eu fosse ser não perfeita, fazer, então a melhor solução seria não fazer. Exato. Mas, mesmo assim, a escolha de fazer é para uma conscientização maior das pessoas, né? Então, por mais que eu não tenha ainda as fibras perfeitas ou a combinação perfeita para colocar em tecidos, né? Porque eu dependo de uma série de empresas para fazer isso. Por mais que ainda não seja a matéria-prima mais sustentável do mundo assim, enfim, por mais que não seja tenha todos os pontos perfeitos, eu estou olhando para isso. Eu e a equipe que está trabalhando comigo está aberta para trazer novidades, desenvolver, aceitar ideias. Então, por exemplo, a gente está fechando agora um contrato com a Eu Reciclo, né, que é a empresa que trabalha com reciclagem de embalagens, porque foi uma sugestão também de uma cliente nossa. Então, esse olhar e ter a abertura de falar com as pessoas e receber as ideias, né? Muita gente pergunta quando a gente faz a propaganda daqui e fala, a gente tem um fio biodegradável e trabalha. Mas esse fio é de fibra sintética, não é? E a gente conversa muito com essas pessoas no sentido de, olha, eu posso não ter a solução mais perfeita da sustentabilidade, mas eu estou olhando para isso. Se você tiver como contribuir, o espaço está completamente aberto e a gente vai abraçar todas as ideias novas que tiverem, sabe? Para isso. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Questionar e, ao mesmo tempo, entender também que esse perfeito, ele depende de muita coisa acontecer. Né? Muita coisa. A gente tem uma perguntinha, Marina, eu vou ler para você, tá? Da Pri. A Pri pergunta o seguinte, Marina, como você lida com a concorrência? Agora com esse corona, estourou vários profissionais no mercado e as lojas. E como você está lidando com isso, Marina, nesse momento? Tá, nossa, que pergunta ótima. A gente, assim, desde que eu imaginei aqui, eu sempre pensava como uma marca que nasceria digital, tá? Eu sempre acreditei muito no digital, na tecnologia, para comunicação, para vendas, para passar mensagens, para tudo. Então, aqui nasceu digital, ela já nasceu. Então,
aqui esse impacto de fechamento de lojas e de entrega, ele não está sendo tão grande, né? Em relação a, eu não tive, nossa, as lojas fecharam, então metade do meu faturamento caiu. Não tive muito isso. Porque a gente não tem ainda uma operação física. Mas, por um outro lado, a gente viu um momento de questionamento das clientes, questionamento de tudo, que tem o seu lado bom e o lado ruim. Então, não quero dizer bom e ruim, mas, digamos, positivo, né, que contribui, e um que restringe um pouco. O primeiro que restringe um pouco era aquele momento de medo e insegurança sem saber o que vai acontecer. Então, todo mundo parou e, agora então eu vou só comprar o que é necessário. Então, né, na escala de valores ali voltou, porque é extremamente necessário, bens de primeira necessidade. Primeiras necessidades, né? Uhum. Isso foi nítido para todo mundo. E a gente teve uma queda também por causa disso, mas com o tempo, o que começou a acontecer com as pessoas? Elas estão olhando mais e escolhendo melhor. Escolhendo melhor onde elas vão colocar o dinheiro delas. Então, quem precisa comprar uma roupa, eu vou comprar de onde? Eu tenho as opções online, então muita gente entrou no online, pra gente isso é maravilhoso, é muito bom. E as pessoas estão olhando melhor, e isso a gente tem bastante informação, tanto no Instagram quanto no site. Cada dia, né, tô trabalhando aí em conteúdos para deixar tudo muito disponível para todo mundo que quiser ver. Nesse sentido, a gente tá bem. Então, assim, a nossa preparação é uma preparação para longo prazo, né? Uma coisa que a gente está criando agora, conteúdos e aulas de yoga, conteúdo sobre sustentabilidade, conta dos tecidos, conta das peças, que é para um grupo de clientes que vão comprar não só hoje, mas que vão comprar hoje, depois da quarentena acabar, e para ser uma coisa realmente perene, né? Então, essa é a ideia. Sim, houve um impacto, claro, né? Então, acho que todo mundo sofreu. O mercado da moda sofreu muito, muito mesmo. Mas também era um mercado que já precisava se reinventar, né? Era um mercado que a gente olhava para soluções e casos de acidentes em grandes produções aí que precisavam mesmo, né? Ter uma mudança. Então, é isso aí. Verdade. A gente tem mais uma perguntinha. A Paulinha perguntou pra gente se você vê nos consumidores uma disposição de pagar mais para ter um produto mais verde, por exemplo. Você vê isso de fato no seu público? Olha, vejo um pouco, mas ao mesmo tempo vejo também muitas pessoas esperando um produto sustentável já como padrão, sabe? Então, olha, eu já espero que esse produto tenha um olhar sustentável de alguma forma, seja a calça que você usa menos água porque lava menos, ou seja um tecido biodegradável, ou seja, enfim. Eu vejo muitas pessoas esperando esse tipo algum tipo de iniciativa sustentável dentro do mesmo valor pelo qual os produtos já são feitos. Uhum. Eu acho também. Eu, assim, quando eu vou fazer... Claro que eu não tenho o conhecimento, por exemplo, das fibras, de toda essa questão que você abordou aí com a gente, né? Da escolha do material, na utilização, por exemplo, de agrotóxicos para plantar o algodão e como que isso é gerado, quanto de água eu gasto para produzir uma calça jeans, né? São litros e litros de água. Então, assim, às vezes eu falo do meu lado de cá, da ignorância mesmo, de entender e compreender esse processo. E eu te falo que eu pouco pesquiso sobre isso, assim. Então eu acabo indo mais em marcas que eu já sei que tem esse olhar. É engraçado, né? Às vezes, eu não sei, eu acho que volta mais agora para o consumidor a responsabilidade de se questionar e de olhar e de buscar mesmo como isso tudo está sendo feito. As pessoas que estão por trás, quem é que está trabalhando para aquela roupa chegar até aquela loja e naquela estrutura toda de shopping, ou mesmo no site, que seja, enfim. Quem que está construindo isso, né? Quem que está por trás? Então, isso está sendo bastante questionado. Eu tenho recebido mais mensagens durante esse período de pessoas falando comigo, até também porque eu me dispus, né, no perfil daqui a falar com as pessoas, porque
A gente está vivendo uma época que está todo mundo isolado e a gente quer falar com pessoas, acima de tudo, né? A gente quer saber que tem uma pessoa por trás daquela marca. Quem que é que está fazendo isso? Qual que é a ideia? Qual que é o propósito disso? O que que essa pessoa está querendo levar? Ou essas pessoas, esse grupo está querendo levar? Exato. Qual que é a mensagem que você quer passar com aquele produto, né? Eu acho que não só naquele produto, mas qual a mensagem que você quer passar com a sua vida, com o seu propósito. Exatamente, é isso aí. E a Pri falou uma outra coisa aqui, Mari, que responsabilidade socioambiental em termos de Brasil ainda é muito pouco falado. Como que é isso dentro do seu mundo aí da moda, de falar sobre isso, sobre essa responsabilidade socioambiental? Você acha que é mais uma propaganda que é de fato implementado, né, nas empresas e, enfim, como se passa isso? Olha, eu acho que a gente passou por um momento inicial onde, sim, era uma forma de propaganda. Hoje, isso está muito no foco, sabe? Assim, as pessoas, os consumidores estão olhando. Alguns movimentos grandes, até como Fashion Revolution, que eu comentei nos stories daqui esses dias, fazendo excelentes trabalhos em termos de conscientização das pessoas. E as pessoas começaram a exigir das marcas a transparência. Então, as marcas que usavam isso como uma forma de comunicação e posicionamento de marketing, elas estão sendo meio que forçadas a se abrir, né? Forçadas a mostrar como onde fabrica. Mas isso por uma cobrança de quem está do outro lado? Ou você acha que é pela questão de se reinventar e de trazer essa nova perspectiva? Ou são os dois? Ou tem outra coisa aí que pode estar influenciando? Olha, vejo pelos dois lados. O consumidor está se tornando uma força. Assim, quanto mais pessoas perguntam, mais forte é isso nas empresas, né? Porque é a gente que tira o nosso dinheiro do bolso e vai lá e paga por uma blusa de R$10, de 15 ou de 100. Né? É a gente que faz isso. Então, quanto mais a gente questionar, mais isso fica forte, porque as empresas sentem na pele o impacto ali. E o que eu vejo é um momento onde as empresas grandes estão tendo que se redesenhar em cima disso, né? Estão tendo que literalmente sair da caixa e pensar diferente, mostrar diferente, contar diferente para as pessoas como é que isso impacta no dia a dia delas, né? E o que elas fazem, quais são as práticas. Então, uma empresa muito grande, às vezes ela demora muito para conseguir contar isso mesmo, e é normal, é natural. Então, é também um pouco de entendimento nosso, assim, para que aquela empresa conte. Mas, de qualquer forma, é importante a gente perguntar, questionar e, sim, cobrar respostas, né? Mari, a última parte travou bem para mim, eu não consegui, só se você puder repetir. Eu não sei se o pessoal da live conseguiu ouvir. Eu falei em relação às empresas que têm uma estrutura maior e que hoje estão tendo que se reinventar nesse sentido. É natural que isso demore um pouco mais e que essas empresas tenham mesmo uma velocidade um pouco menor para contar para as pessoas. Mas mesmo assim, é importante que a gente questione, né? As consumidoras e consumidores todos questionem e sim cobrem respostas, né? Do que está sendo feito e como é. E para a gente poder tomar a decisão mais consciente, né? E essa decisão, Mari, eu sei que quando você abriu a empresa ou pensou na empresa, você já tinha sua família, seus filhos? Eu já tinha. Você já tinha? Já. Foi uma decisão também em relação ao bem-estar da sua família, no sentido de pensar, olha, a minha ação ela pode ser pontual no início, mas eu sei que a gente está interconectado, né? O oceano existe dentro de uma gota, assim como a gota faz parte do oceano. E o que você acha? Que isso, de alguma forma, impacta a vida da sua família, das pessoas que estão... Agora vamos voltar um pouquinho para o lado pessoal. O que você acha que essa iniciativa ela pode trazer de contribuição nesse aspecto? Bom, tem um valor que eu tenho desde sempre, que eu me preocupo muito o que eu passo para os meus filhos, né? Então, que tipo de influência eles vão ter e o que eles vão assistir, que música eles vão ouvir. Eu me preocupo bastante, porque faz parte da formação deles, né? Então, quando eu decidi abrir a empresa, eu já tinha
meus 2 filhos, e eu queria ficar mais perto deles. Eles estavam numa fase já que não era, a escola já não era mais o berçário, né? E eu tinha que tomar uma decisão em relação ao meu trabalho, se eu ia continuar trabalhando num escritório 8 horas por dia, longe deles, ou se eu mudava isso. Então, eu resolvi fazer isso, né? Resolvi estar mais perto deles e enfrentar esse monstro que parecia ser abrir uma empresa, né? Porque é realmente muita coisa, é bastante coisa e é um grande desafio. Tomei muitos nãos e tomo todos os dias, mas eu falei, ok, eu vou fazer isso pelo bem de todos, porque se eu estiver mais perto deles, eu consigo acompanhar melhor a escola, o que quer que seja, o desenvolvimento deles como um todo, né? Então, isso fez muito parte, sim, viu, da decisão de abrir a empresa nesse momento e não há 10 anos atrás. Uhum. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. A Pri concordou lá naquele momento que eu te perguntei se o consumidor influenciava na produção, na sustentabilidade. Ela também falou que eram os dois, né? Mais alguma pergunta, pessoal? A Marina tem muita coisa para compartilhar com a gente. É uma reflexão que vai um pouco além daquilo que a gente está acostumado a fazer nos nossos dias, né? Como levar o yoga e essa filosofia para o nosso lado profissional também. Não só o pessoal, mas trazendo esse propósito um pouco diferenciado aí. Você fala um pouquinho das... Pode falar. Eu queria comentar, você falou uma frase agora muito bacana, né? Sobre a gota no oceano. Eu acredito que quando você começa a praticar yoga e você, né, faz disso uma certa rotina, seja uma prática de asana, ou seja uma meditação, ou algo que te conecta, uma respiração, enfim. A sustentabilidade é uma coisa que naturalmente vem. Porque é uma forma de cuidado, né? A gente dá esse nome, sustentabilidade, mas é uma forma de cuidado, é uma coisa que naturalmente acaba aparecendo. Porque quando você começa a entender esse conceito de que a gente é parte de um todo, que cada um é parte de um todo, e o impacto que cada ação nossa gera no mundo, por mais simples que ela seja, como não sair de casa era uma coisa simples há 2 meses atrás, né? E olha o impacto que isso gera no mundo todo. Então, quando você começa a ter essa noção, eu acredito que a sustentabilidade, ela naturalmente começa a fazer parte. Assim, ela nasce, ela tá ali. Ela simplesmente está ali, né? É muito natural. Você falou um assunto importante que eu até comentei um pouco na meditação ontem. A gente que está desse lado, às vezes, de trazer essa técnica, seja um professor de yoga, um instrutor de meditação, muitas vezes a gente também está passando pelos mesmos questionamentos, né? Pelas mesmas dificuldades, por essas sensações de angústia, de medo, de incerteza. E aí entra aquilo que você colocou no início, né? Não existe a perfeição. A gente está num caminho de completa reconstrução o tempo todo. Nada é permanente, tudo é transitório, as coisas mudam. E a realidade é como é, e a gente tem que tentar se adaptar e encontrar o nosso equilíbrio em meio a essas situações. E aí eu acho que foi até um... Pode falar, perdão. Não, comentando sobre isso, eu estava conversando ontem com uma instrutora parceira daqui também, e tenho sentido uma coisa muito forte, não sei se eu posso dizer chamado, enfim, não quero também levar para um lado muito, muito longe, mas eu tenho sentido um movimento muito forte para nós, pessoas que já estamos envolvidas e que levamos esse propósito para o mundo, de a gente levar ainda mais, né? Como se fosse algo empurrando, falar, olha, agora vai, tá na hora. Eu tenho sentido isso muito forte aqui mesmo. Enfim, mas para compartilhar aí com vocês, porque acho que é uma coisa bacana. Não é uma coisa, eu não quero julgar as pessoas e dizer que elas precisam, não. Mas a gente tem ferramentas excelentes para lidar com a ansiedade, o medo, enfim, todas as outras coisas que estão passando, né, pela cabeça das pessoas hoje. E eu sinto mesmo essa força. Eu acho. É uma forma de reconhecer isso que está dentro da gente, né?
essa possibilidade infinita e que existe dentro de nós, mas que a gente entra em pouco contato com ela, com essa própria força aí, É. né? Mais alguma coisinha, Mari, que você quer colocar? Senão eu vou fazer perguntas. Não, pode fazer. Vamos Se lá, mais pode alguém fazer. quiser perguntar também. Eu acho assim, pelo menos pensando na perspectiva do yoga na minha vida, eu acho que a aplicação da filosofia do yoga, ela está em constante transformação. Pelo menos na minha trajetória, assim. Então, eu entrei por um motivo, né, na prática do yoga e da meditação, que foi através da dor, como eu comentei no começo. E eu permaneci com um propósito, que foi o propósito de levar essa saúde mental, não só através da minha parte laboratorial como neurocientista, mas também com essas técnicas que a gente chama de alternativas, mas que para mim são fundamentais. Porque até colocando um aspecto aqui que foge um pouco da nossa conversa, mas falando em relação à depressão, por exemplo, 60% dos indivíduos que têm depressão, eles não respondem ao fármaco, ao medicamento. E aí, o que eu levaria para esse indivíduo, por exemplo, para que ele tivesse um suporte nesse momento, né? Além desse cuidado psiquiátrico ou psicológico, mas que fosse tratar não só os sintomas, em si também a origem daqueles processos. E aí eu acho que o yoga, como você mesmo falou, desse contato com essa realidade que é individual, que é nossa, esse autocuidado que você citou várias vezes, a sustentabilidade no sentido de não violência, de se reconhecer o seu papel, né, no mundo, na sua própria vida. A perspectiva do yoga, para mim, ela foi sendo modificada assim, ao longo da trajetória. Eu tenho certeza que daqui a uns anos ela vai ser diferente. Com E para certeza. você, como foi assim? Também. Porque acho que é muito difícil definir. Claro, a gente tem várias definições do que é yoga, né? Mas é muito difícil definir como uma coisa só, né? Então, em cada momento da vida, e a vida é muito... Ela surpreende a gente sempre. Em cada fase que a gente passa, em cada momento que a gente tem uma dificuldade ou uma conquista, ou enfim, o yoga apareceu, pelo menos para mim, de uma forma diferente, né? Então, um momento pessoal, quando eu engravidei, eu não conseguia praticar asana, não conseguia movimentar como era antes. Então, eu simplesmente não conseguia praticar asana, não sei te explicar. E aí, nesse momento, eu coloquei o yoga de outra forma na minha vida. Eu tava falando, ok, eu tenho outras técnicas, tenho a teoria toda para me apoiar, eu tenho outras coisas que eu posso trabalhar. Então, tenho a respiração, eu tenho, enfim, tenho uma série de ferramentas aí que eu posso fazer. Mas eu vejo grávidas que praticam até o 8º mês. Para cada um funciona diferente, né? Eu acho que a aplicação disso em cada perfil, seja físico, mental, é diferente. É completamente diferente, né? E durante cada momento da vida também vai mudando. Para mim, também é bem assim. Eu acho também. E eu acho que é por isso que é importante trazer o yoga fora do tapete, como você mesmo falou. Né? No começo, às vezes, eu não conseguia fazer as posturas. Ou o Hermógenes, ele falava muito isso, quando ele já estava com seus 80 e poucos anos. Né? Eu permaneço yogi. Eu não preciso estar ali fazendo as posturas psicofísicas para ter a filosofia do yoga na minha vida. O yoga ele não se restringe às posturas. E a gente tem uma outra pergunta que eu acho que é super importante que o Gui fez aqui. Ele perguntou o seguinte: como vocês acham que podemos encontrar propósito na vida profissional quando o ambiente e as pessoas não estão nessa missão, né? Não são atentas a isso ou fazem um pouco caso disso? O que vocês acham? Bom, eu passei um pouco por isso. Estava no mundo corporativo, né? Então, até que nas empresas de material esportivo, não, até a noção de propósito é muito mais difundida. Então, acho que não tinha muito, mas em outras empresas nem sempre foi assim.
não é uma resposta fácil, não sei se também vai ter uma resposta certa, tá? Porque é tudo muito complexo, são muitos fatores e, no fundo, a gente tem muito essa questão de respeitar o momento das pessoas que estão do nosso lado e a nossa posição ali dentro, né? Então, vou contar um pouco o que eu escolhi fazer. Não vou falar que foi fácil, não foi, tá? Mas, mesmo estando num lugar onde eu me sentia... onde eu sentia que as pessoas não tinham uma noção ou até uma visão de propósito, eu continuei buscando o meu, né? Chegou uma hora que aquilo rompeu e não tinha como não romper. Era um caminho natural se eu tomasse essa escolha. E eu tomei, resolvi seguir assim. E foi difícil, foi realmente difícil. E, acima de tudo, a gente respeitar o momento das outras pessoas também, porque nem sempre as pessoas conseguem ter essa visão e a gente, por mais que a gente saiba que a gente tem mais consciência e que a gente tem um propósito, você não consegue abrir a cabeça de uma pessoa e colocar algo dentro dela, né? E é assim que né? Infelizmente, ou felizmente, é assim que é mesmo. Então, eu tentei entender isso como um aprendizado. O que eu podia extrair disso? Como que eu podia focar no meu propósito mesmo assim? Né? Como que isso ia se desdobrar? Será que eu consigo encontrar um propósito dentro desse grupo que não tem o propósito? E um caminho, a gente acaba tendo muito mais pergunta do que resposta, no fim das contas, né? Mas você, como CEO da sua empresa, da sua marca, como que você faz isso? Você consegue gerenciar isso de alguma forma? Com alguma abordagem? Não sei, uma conversa, um approach? Eu não sei. Como que você faria isso como CEO? Como que você ajudaria essas pessoas nessa missão? Eu acho que isso é um desafio para todo mundo que escolhe levar o seu propósito, sabe? Porque a posição de você estar acima ou à frente de uma empresa, ela é uma posição muito conhecida antigamente, desde sempre, né? No mundo dos negócios. Mas, na verdade, é aquela pessoa que consegue reunir um grupo de pessoas para entregar aquele propósito daquela forma para o mundo. Né? Então, desde o momento que você começa a trabalhar com alguém, seja a pessoa que faz na produção, a costura, o corte, a modelagem, ou a pessoa que trabalha nas redes sociais fazendo uma arte, todas elas. Você já começa no dia a dia a sentir quem tem, quem não tem o propósito. E, naturalmente, se você trouxer essa sensibilidade para o trabalho, os caminhos se aproximam ou se afastam. E as pessoas vão a hora que elas têm que ir, elas vêm a hora que elas têm que vir. Isso é natural. É natural. Eu gosto muito mais de olhar dessa forma do que eu forçadamente tentar contratar alguém que está no meu propósito, sabe? Tentar fazer um match de propósitos, ok, vamos pegar uma planilha de Excel e, você tem o mesmo propósito que eu aqui? Legal, então vamos fazer. Eu prefiro a sensibilidade tanto do dia a dia quanto nas conversas que a gente faz com as pessoas e começa a entender valores. Porque tem um outro ponto que alguns estudos falam e eu gosto muito de usar no trabalho, que é o seguinte: quando você está no mundo corporativo, muitas vezes você veste não só a roupa de trabalho, mas uma máscara, toda aquela fantasia, né? Você é outra pessoa lá dentro. E quando eu pensei eu pensei numa empresa que eu pudesse trazer as pessoas como elas são. Então, eu quero trazer as pessoas com o que elas gostam de fazer e como elas são. E aí, quando você traz as pessoas como elas são, elas vão ter elas vão ter características e atitudes que você concorda, às vezes não concorda. E naturalmente, se você tem sensibilidade, esse caminho se afasta ou se aproxima conforme tem sinergia com o propósito da marca. Então, o propósito ele fica muito maior, né? Ele tem que ter o espaço. Não sou eu, Marina. Não sou eu que vou escolher. Agora eu vou fazer uma seleção de funcionários e pessoas que vão estar aqui abaixo de mim para entregar esse propósito. Não, o propósito ele é mais forte do que eu, inclusive. Não, fantástico. Eu estou tendo uma aula nesse momento, que eu estou amando. Ai, adoro, gente. Porque, assim, é realmente algo fora do meu mundo, da minha
da minha pequena realidade aqui na qual eu convivo todos os dias, né? E é fantástico ver do outro lado, eu como consumidora, vendo do outro lado uma pessoa que pensa nisso tudo, sabe? Conhecendo de mais de perto uma pessoa que consegue realmente ver um propósito além ali, naquela marca, naquela ideia, naquela equipe, naquela... Marina, Isso é uma questão de fenomenal. sensibilidade, acho que se abrir, o yoga me fez me abrir para sentir. Então, se a gente pudesse ter uma mensagem principal, assim, até de que passar, eu acho que seria isso, sabe? Para sentir, ter a sensibilidade no trabalho, né? De entender o que está acontecendo ali, por que aquela pessoa está tendo essa determinada atitude e como que a pessoa vem para trabalhar comigo inteira, né? Entregando o que ela gosta de fazer, o que ela pode entregar de melhor e que está relacionado com aquele propósito. E não tem um caminho, não tem um livro de regras. Não existe. É a nossa sensibilidade o guia. É a nossa... Né? É o que desperta aqui dentro, são essas reações emocionais que despertam com determinadas atitudes e comportamentos que a gente vai fazendo essas conexões de aproxima ou afasta. Então, é muito isso. E o yoga, eu exercito isso com o yoga todos os dias, né? Desde a criação do projeto, mas também da questão da própria equipe, de manter todo mundo junto ali naquela mesma sintonia, né? E permitir esse fluxo que você mesmo falou, de pessoas afins chegarem, pessoas que não estão tão conectadas com o propósito da sua missão, do seu projeto. Fenomenal, assim. Mais alguém tem mais perguntas? Estou adorando a nossa conversa. Acabou de entrar uma amiga minha aqui, Marina Sol. Ela trabalha no RH da Vale, uma empresa de mineração em Minas Gerais. E ela faz esse manejo com as pessoas, esse approach, tudo isso que você está fazendo falando e abordando aqui, né, na sua perspectiva. Ela deu um tchauzinho. Ela é uma pessoa fenomenal, assim. O Rafa fez uma pergunta aqui. Yoga dentro do tapetinho é a parte fácil, né? Agora ficou fácil fazer invertida, fala. Agora ficou fácil. Todo mundo fazendo invertida, quero ver, hein? Fazer um desafio das invertidas. Ai, gente, a flexibilidade mental é a mais difícil. A flexibilidade, força mental, resiliência. Aqui, ó, é a parte mais complicada, né? Do autoconhecimento aí. Eu também acho. Fazer o yoga no tapetinho acaba sendo uma das partes mais fáceis, assim, da filosofia em si. Mas o yoga no tapetinho faz a gente treinar para isso tudo que tem fora. Faz. Né? Você tá numa posição que você se sente super mal, às vezes, sei lá, dói, incomoda. Você nunca sabia que você tinha aquele músculo que tá sendo alongado ali. E aí, não, vamos permanecer, peraí. Calma aí, vamos entender o que tá rolando aqui, né? Não, e é tão engraçado porque a gente mal reconhece o nosso próprio corpo físico, né? Que a gente está em contato com ele o tempo todo. E assim, imagina a nossa própria mente, que a gente não faz um movimento de ir para dentro todos os dias, a todos os momentos. A gente acaba agindo de forma inconsciente na maior parte dos nossos dias, no automático mesmo. E assim, eu posso falar que eu comecei o yoga na parte mais densa, que foi a parte dos asanas mesmo. Né? Eu estava num momento, igual eu falei para vocês, de dor, que eu não conseguia falar sobre aquilo, porque eu não entendia o que se passava dentro de mim. E aí foi no tapetinho, através da prática ali dos asanas, que a energia foi fluindo, as coisas foram se encaixando. E aí as outras partes vieram, né? Eu mal respirava, Marina. Minha respiração, ela era toda picada. Eu não conseguia respirar fluidamente, sabe? Abdômen para fora e para dentro. Aquilo era assim, um segundo. E assim, quem não respira a vida inteira? Mas a gente respira de forma não adequada, né? Enfim, se a gente for começar. Não, é isso mesmo. E uma experiência que eu sempre tenho enquanto eu faço asanas, eu tenho muitos insights.
começo a ter insights e de repente me vem assim, uma ideia, vem uma coisa. Eu falo, nossa, mas essa posição aqui, não sei o que é isso. E eu vou pensar num modelo, né? E aí, de repente, eu falo, não, pera, Marina, para. Você tá aqui para fazer o asana. Volta. Depois você pega o caderno e anota essa ideia. Mas eu vou limpando a cabeça, que tá sempre cheia de movimentação acontecendo. E você vai fazendo asana e foca naquilo. Ok, vamos focar nessa posição. Gosto dela ou não, eu vou focar em estar aqui o tempo que eu tô proposta a ficar e vamos voltar. Então, esse exercício é incrível também. Porque quantas vezes a gente não perde foco nas coisas que a gente está fazendo fora do tapetinho, né? Agora, Exato. nessa quarentena, eu acho que perda de foco é a coisa que mais está acontecendo, né? Crianças estudando online, casa, comida, roupa, trabalho, tudo junto, enfim. Muita coisa mesmo. É verdade, é uma nova fase de adaptação, né? De readaptação aí. A Júlia, ela até falou aqui da questão da respiração. A Júlia é psicóloga, ela teve na live aqui com a gente, deve ter umas 2, 3 semanas atrás, falando sobre saúde mental, né? Como cultivar a paz em meio ao caos. E ela utiliza uma técnica essa questão do foco de atenção, que eu acho legal. E ela... Eu esqueci só o nome, Ju, se você conseguir colocar o nome da técnica aí. Por exemplo, você coloca no relógio por 25 minutos, você vai estar realizando aquela atividade que você se propôs. Então, você não pode pegar o celular, não pode olhar no WhatsApp, não pode... Eu sei que pra gente que não tem filho, às vezes é mais fácil, né? Mas se propor a realizar em períodos de tempo uma atividade por vez. Focar naquela atividade, aí deu aquele intervalo de tempo, beleza, agora eu vou dar uma olhada aqui e volto de novo para aquele propósito daquele tempo. Mas eu esqueci Pomodori, aí a Júlia acabou de colocar, técnica Pomodori, que eu acho que é uma técnica que a gente pode também tentar utilizar nos nossos dias, né? Método Pomodori. Obrigada, Ju. Muitas vezes a gente começa muita coisa e pela falta do foco a gente acaba não terminando, né? Então você tem a impressão de que você andou e concluiu muita coisa, mas não, na verdade estão todas começadas. E acredito que esse método sim ajuda muito, né? Você pode focar naquela coisa uma só por vez, terminar e aí ter isso completo, isso é muito bacana. O yoga me traz muito isso também, né? Essa necessidade de foco. Você estava comentando, tá conhecendo bastante coisa, né? Uma pessoa que pensa em tudo isso. Eu tenho na minha cabeça muita coisa passa ao mesmo tempo, assim. Então, e são todas ideias muito legais. Eu converso até bastante com várias instrutoras e a gente tem várias ideias. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E é difícil conseguir dar vazão para todas essas ideias, porque elas precisam do seu tempo também, né, para acontecer, para a gente poder dar o foco e a dedicação necessária para aquilo sair. Então, isso fez parte da construção daqui. Eu precisava focar em algumas coisas, e não trazer tudo na mesma cesta e falar, olha, tenho agora uma marca de roupas, né? Não é isso. Focar no estudo. Quando a gente fala de sustentabilidade, exige um estudo que, pelo menos no meu caso, não era da minha área. Né? Um estudo que vai para a engenharia ambiental, que vai para a biologia, que vai para um entendimento muito maior e muito mais profundo do que eu tenho como prática. Então, eu tive que focar para estudar. Tive que escolher, durante um momento, ir lá e, ok, agora eu vou estudar isso daqui. Como que isso se relaciona com a moda? Tenho que estudar a moda, tenho que ir profundamente na moda, tenho que entrar ali no detalhe. Né? Então isso é muito, muito bacana mesmo, né? Essa técnica muito legal. É bom, né, a gente saber compartilhar, e foi algo novo que a Júlia trouxe na nossa conversa. Ela falou aqui, ó, que ela e o Guilherme, eles usam alguns aplicativos para fazer essa técnica, o Brain Focus. Aí tem um outro aqui que é o Forest, e tem também um site, o Guilherme falou que chama Tomato Timer. Então podem ser dicas, né, pra gente tentar adotar aí nos nossos dias. Muito bacana, muito legal. Bom demais. Também. É sempre bom, né, conversar. A gente vai pegando várias dicas, vários insights. E a gente já tá quase há 1 hora batendo esse papo. Eu queria ver se existem mais perguntas, se o pessoal quer perguntar mais alguma coisa, pra gente fazer os nossos pontos e colocações finais. A Marina ter o espaço dela para falar a mensagem que ela quer passar aqui pra gente.
E eu queria muito agradecer, viu, Marina, a sua disponibilidade, a sua atenção aqui com a nossa página. Eu acho que você está dentro do nosso propósito de trazer a filosofia do yoga além do tapete, além de uma empresa, além de trazer para a vida mesmo e mostrar a nossa cara das pessoas que fazem isso, que se preocupam com isso, né? Eu acho que isso é muito importante. Essa discussão é importante. É uma discussão que tem várias perguntas e poucas respostas, né? Que é o mais importante ainda. Só sabemos que nada sabemos. E só dar um recado antes da Marina falar pra gente. Amanhã a gente tem mais uma live com a Rosana e o Rafael, mãe e filho, que são professores de yoga, fenomenais. Então, como essa filosofia foi passada, né, de geração para outra, acho que vai ser uma conversa também bem legal. Você também está convidada, viu, Marina, para assistir com a gente amanhã. Eu vou assistir, essas lives estão incríveis, gente. Eu tô super feliz de estar aqui participando, porque, enfim, acho que é a primeira vez que eu falo abertamente, assim, sobre aqui, um pouco da construção e mais também da vida pessoal em relação a tudo isso, de uma forma natural e aberta, né? Então, acho que é super importante isso também, dentro desse propósito, né, de ter a autenticidade das pessoas né, levar isso para o mundo, para as pessoas poderem ser quem elas são de verdade, né? Porque e saber que é possível, né? Mas é possível. É possível. Não é fácil, mas é possível, né? Então, é bastante isso. Eu queria falar uma coisa, Aninha, que a gente conversou antes e acho que vale a pena pontuar. Talvez algumas pessoas já tenham isso em mente, mas uma mensagem principal que eu queria passar é que quando a gente olha, uma pessoa que não conhece yoga ou que, sei lá, às vezes está fora, né? Não sabe muito ou nunca praticou, às vezes olha e vê e pensa que os praticantes e instrutores e instrutoras são pessoas de outro mundo, assim, né? Que vivem no paraíso quando estão sentados meditando e que, enfim, você começa a praticar e aí nada de ruim vai te acontecer e a vida vai ser maravilhosa. E não, né? A gente, as pessoas que trabalham com isso e que estão envolvidas nesse meio, seja desde quem pratica ou quem dá aulas ou quem está há muito tempo, grandes mestres, a vida sempre tem todas as características de todas as vidas de todo mundo, né? Então, vão ter as mesmas influências, todo mundo vai ter suas famílias, todo mundo vai ter os seus problemas de saúde, as suas questões emocionais, enfim, trabalho, como vai pagar suas contas, como vai se relacionar, e acho que a mensagem que eu queria passar era exatamente essa. Não é porque a gente começou a praticar yoga, ou mesmo, né, se formou instrutor ou instrutora, que agora... claro, muita coisa vai mudar, sim. Né? A visão e como a gente reage às coisas, sim, vai mudar. Mas somos pessoas que enfrentam desafios também, né? Então, acho que essa é uma mensagem bacana, assim, né? Com certeza. Então, tá todo mundo aqui para aprender, né? Claro. E acho que isso aproxima até esses conceitos do yoga de todo mundo, né? Nossa ideia não é afastar, não é parecer que agora todo mundo faz invertida e faz poses lindas, maravilhosas, e agora a gente vive no mundo perfeito. Não, a gente usa isso para conseguir entender, lidar, enxergar, compreender, tentar achar uma outra resposta ou uma outra saída, ou, né? Enfim, cada um tem as suas dificuldades. Maravilhoso, Marina. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer conversar com você. O pessoal aqui está falando, ó, arrasou, Marina, sucesso, obrigada por tudo, que foi ótimo. Olha, o Guilherme colocou muito bom conhecer pessoas assim no mundo. E é o que eu falei, é muito bom realmente perceber que a gente pode fazer em qualquer área, né? Seja profissional, pessoal, em qualquer área a gente pode aplicar essa filosofia de uma forma genuína, de uma forma sincera, de acordo com quem a gente é, com os nossos princípios e éticos, né? Princípios morais e éticos, perdão. Muito legal. Obrigada, Aninha, pelo espaço, viu? É muito bom isso, está sempre aberto. Abrindo esse espaço, sabe, para se falar disso. Acho que o seu papel é super importante aqui também, de abrir o espaço e movimentar todas essas pessoas para ouvir essas mensagens que, no fundo, né, a gente está passando. Exatamente.
Pessoal que estava aqui com a gente, né? Muito obrigada a todo mundo. Um super beijo. Sejam todos muito bem-vindos na nossa página. E amanhã a gente vai ter mais uma live, vai ser às 6 da tarde, aí no Brasil. Então, estão todos convidados. Um beijo, Marina. Obrigada mais uma vez, viu? Um beijo a todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.